Estamos numa sequência de mensagens chamado O Pecado e Suas Consequências. Na primeira semana, o tema principal foi Vida ou Morte, o que escolhe? Na semana passada, o tema foi Tem problema, sim. E dentro dessa série de ministrações, a mensagem de hoje tem esse tema. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: Deus ainda me ama, apesar de tudo que eu fiz? Pergunte isso para 3 pessoas. Será que Deus ainda te ama? Você ainda se sente amado por Ele? Deus ainda me ama, apesar de tudo o que eu fiz. Pai, eu te peço que o Teu Espírito, que a Tua graça, tão poderosa quanto ousada, invada o nosso interior, arrancando as mentiras, os sofismas, os pontos de dores que vêm nos travando e nos escravizando ao longo do caminho, quebrando, ó Pai, o jugo das mentiras de Satanás. Que a Tua verdade, Pai, seja como uma luz em nossa alma nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Diga assim, fala comigo, Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Perdão, capítulo 5. Capítulo 5. A partir do versículo 17. Perdão, a partir do versículo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 15. Glória a Deus. 5:15. Isso aí. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa ou pelo pecado de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa, pelo pecado de um só, a morte reinou por esse, muito mais, diga muito mais, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6, a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Então, já que lá 5 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Obrigado, Regiane. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como que viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Diga, novidade de vida. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes, para obedecer às suas concupiscências, às suas vontades. Nem tampouco apresentem os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade,
mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Diga aleluia! Porque não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ou seja, vamos aproveitar a graça para meter o pé na jaca? De modo nenhum. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, vocês serão escravos daquilo a quem vocês obedecem. Se vocês obedecem à carne, vocês são escravos da carne. Se vocês obedecem a Cristo, vocês são servos da vida. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceram de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Diga, servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, porque assim como vocês apresentaram os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentem agora os vossos membros, os vossos corpos, para servirem a justiça para santificação. Glória a Deus. Irmãos, a gente está na evolução de uma sequência de estudos, e eu venho pensando, por que tantas pessoas, fora o fator natureza, mas qual seria talvez um agente impulsionador de uma vida de pecados? E eu venho orando, refletindo, pensando, escutando Deus a respeito desse assunto. E eu entendi que o pecado é como a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Existem circunstâncias que nos seduzem. O pecado é uma questão de escolha. Atos pecaminosos são escolhas. Entretanto, existem agentes facilitadores. Existem circunstâncias que nos seduzem a mergulhar em um pecado. E quando uma pessoa, inclusive um crente, entra em um pecado consciente, pela minha experiência como gente, como crente, como pastor, a percepção que eu tenho é que quando a pessoa cai em um pecado, a tendência muito maior é dela se aprofundar mais e mais e mais e mais, do que de uma maneira muito rápida ela tentar sair do buraco. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa entra no pecado, é plantado no coração dela a mentira de que Deus a rejeitou por causa do seu pecado. Talvez, para muitos, não tenha chegado ainda nessa percepção de questionar o amor de Deus, mas os sentimentos, ainda que subconscientes, são mais ou menos esses. Como que eu vou continuar com Cristo? Eu não sou digno. Como que pode, depois de tudo que Ele fez por mim, eu ainda tê-lo traído, eu ainda tê-lo pecado? E muitas pessoas não se permitem crer que elas podem ser novamente tudo que elas já foram em Deus, ou tudo que elas nem nunca foram em Deus. Porque como eu pequei, Deus já não me ama mais tanto quanto me amava antes. Talvez Deus já não me ame mais por causa de tudo que eu fiz. A origem do latim, da palavra rejeição, rejeitiones, significa ação de lançar fora, jogar fora. E a ideia religiosa que nós temos, vem cá, pastor Ricardo, é que Deus, Ele está nos observando e Ele entregou o seu Filho na cruz por nós, nos lavou, nos limpou, nos libertou, e agora fomos restaurados, ok? E a partir desse momento, para eu amar o Ricardo tem que ser o cara perfeito. Faz cara de perfeito. Vai lá, prega. Isso aí. Aí passa a menina lá te dando mole. Você faz daquele assim, sai, dá um pico assim, vai em nome de Jesus. E o cara ora 40 minutos. E o cara está na igreja. Até que por uma fatalidade qualquer da vida, o Ricardo cai. E a leitura que nós temos é de que agora, ao me aproximar de Deus, Deus vai dar um gelo na gente. Antigamente era, eu estava com Deus, eu tomava café com Deus, e Deus estava orgulhoso de mim. Mas eu caí, eu pequei, eu falhei, eu decepcionei Deus. E
a leitura que a gente tem chega assim como filho, e aí pai? Aí dá aquela assim, fala assim, e aí pai, como que você tá? Como se Deus começasse a dar um gelo na gente. E aí filho, vem me abraçar. Por quê? Porque nós vemos Deus a partir de uma referência humana. Como a gente trata quem nos ofende? No primeiro momento, com muita espontaneidade e amor, é assim que a gente trata? Como que a gente trata? Ou a gente rejeita de vez, vem. Ou então a gente dá aquela, tipo assim, já que a gente é crente, então a gente tem um plano B. Para não rejeitar, a gente trata meio que com indiferença, daquele sorriso assim, né? Aquele sorriso assim, realmente. E a gente transfere essa visão humana que nós temos para Deus. Irmãos, se essa fosse a leitura correta de Deus, a gente teria que tirar a parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi o cara que traiu o pai, pegou a herança dele, foi embora, fez tudo de errado, desonrou o seu pai pedindo herança sem vida, viveu ao oposto de tudo que tinha aprendido na casa do pai. E depois, quando estava todo lascado, sem dinheiro, humilhado, volta com o rabinho entre as pernas. Olha a leitura. Olha a leitura que ele tinha do pai. Já tinha um discurso pronto. Chegando lá, eu vou dizer para ele: não sou digno de você chamar seu filho. Me permite ser pelo menos um dos seus escravos. Por quê? Porque de repente, pelo menos ele vai me aceitar como escravo. Um Deus indiferente, um Deus vingativo, um Deus que de repente até não me rejeite, mas nunca mais vai me amar como me amou antes. A Bíblia fala que esse cara volta. Estava querendo comer comida de porcos, ele devia estar maltrapilho, barbudo, fedorento, como que o pessoal fala? Na capa do Batman, magricelo, pé estourado, boca rachada. E o pai de longe identifica o seu filho, apesar de estar como mendigo. O pai não permite nem que o filho chegue em casa, ele sai ao caminho, ao encontro do filho. Ele não dá ao filho nem a oportunidade de fazer o discurso que já estava ensaiado. Ele não deixa o filho falar. Ele abraça o filho e começa a gritar para os seus servos: tragam uma sandália, tragam um anel, tragam novas vestes, mata o novilho mais gordo, porque o meu filho estava morto e reviveu. Irmão, Jesus está mostrando qual é a natureza do nosso Pai. O nosso Pai é um Pai perdoador. Obrigado. Hoje foi fácil, né? Geralmente teatro eu exijo mais de você, né? Fala assim para quem está ao seu lado: Deus não te rejeitou por causa das suas escolhas. A Bíblia fala que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Graça, bondade, misericórdia fazem parte da natureza de Deus. É por isso que em Israel eles cantavam ininterruptamente: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom, porque eles tinham experiências práticas disso. Agora pensa bem, irmãos. Muitas pessoas entraram em uma vida de pecado porque em algum momento das suas vidas foram feridas e se sentiram rejeitados. Quem nunca em algum momento da vida precisou lidar com rejeição? Todos nós, certamente, em um momento ou outro da vida sofremos rejeições. Fomos feridos por alguém que nós confiávamos. Fomos decepcionados por alguém que a gente esperava proteção. Fomos desprezados por alguém que nós esperávamos amor. Fomos expostos por alguém que nós esperávamos cuidado. Qual de nós, em um momento ou outro da vida, não teve que lidar com a rejeição? Qual foi o impacto disso na sua vida hoje? Qual foi o impacto disso na sua leitura sobre Deus? Qual foi o impacto disso na sua maneira de ver Deus e de se relacionar com Ele? Todos nós estamos expostos a um momento ou outro lidar com isso. Por exemplo, o próprio Cristo lidou com a rejeição humana. Abra sua Bíblia para você ver. Abra sua Bíblia. Isaías 53:3. Antes dele vir ao mundo, já havia sido profetizado. Pensa bem, irmãos. Você recebeu uma profecia de glória, né? Eis que te digo, Patrício, bem-aventurado serás, prosperarás na terra, tal, né? Aí o cara já está lá no sapatinho: glória a Deus.
Aí vem a profecia assim: eis que será rejeitado pelos homens, traído por muitos, abandonado, decepcionado. Cara, o livro do profeta Isaías foi escrito aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Observa o que fala a respeito dele. Capítulo 53, 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Quem era Jesus, irmãos? O próprio Deus. Mas olha o que ele passou enquanto homem. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. O que é isso? Um de quem os homens escondiam o rosto. Sabe quando a pessoa está passando e você finge que não está vendo? Ignorado. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus. João 1:11. Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Isaías está falando o que aconteceria, João está falando do que já havia acontecido. Ele veio para os seus, ele não foi rejeitado pelos de fora, pelos gentios. Muito pelo contrário, Jesus foi mais aceito pelos de fora do que pelos de dentro. Ele foi rejeitado pelos seus. 1 Pedro 2,4. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. Reprovada pelos homens. Irmãos, como reprova? Como se reprova a perfeição? É como o Ricardo chegar para a Lohana com um anel de diamante daquele meio piramidal assim, todo sextavado, sei lá, de R$1 milhão. Ele vendeu o rim e o coração em vida. Ele vendeu o coração, botou uma prótese para dar um anel de R$1 milhão para a Lohana. Aí a Lohana olhar aquele anel de diamante e falar assim: não gostei muito não. Pode até não dar, mas quer dar vontade de dar um soco na cara, ia dar, não dá? Abrir mão do meu coração. Pensa, irmãos, o sentimento de Cristo, sabendo quem Ele era, sabendo a sua missão, sabendo a sua vocação, sabendo o tamanho do preço que Ele estava pagando, sem precisar pagar por aqueles homens. E lidar com o quê? Reprovação. Reprovado, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Porque Jesus se permaneceu de pé, porque Jesus permaneceu firme, porque Jesus foi até o fim, porque Jesus não oscilou, porque Jesus não falhou. Primeiro, Ele sabia quem Ele era. Cadê a imagem da mensagem? Volta lá o tema da mensagem, por favor. É um sujeito com uma interrogação no rosto. A rejeição faz a gente duvidar quem a gente é. Qual é o nosso valor? Qual é o nosso destino? Quem nós somos? Jesus sabia quem Ele era. Ele sabia o seu valor. Ele sabia que Ele era amado, independente do que os homens fizessem com Ele. Ele sabia que Ele era amado pelo Pai. E esse foi o fator determinante que manteve Jesus firme até o fim. Ele sabia quem Ele era. Questionaram a integridade de Jesus, questionaram a identidade. Você não é filho de Deus nada, você é filho do diabo. Questionaram as suas obras, questionaram as suas intenções, questionaram os seus feitos. Cara, um paralítico anda. O óbvio estava sendo esfregado, com perdão da expressão, no rosto daquelas pessoas, e ainda assim eles desprezavam Jesus. Mas ele se manteve firme porque ele sabia que ele era amado, sim. Diga para quem está ao seu lado: Deus te ama. E não te ama porque por causa dos seus merecimentos. Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Deus decidiu te amar. Ainda que os homens te rejeitem, Ele te ama. Diga: eu sou amado. Irmãos, olha o que a rejeição pode fazer com uma pessoa. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, apesar de gêmeo, era o filho mais novo. E a Bíblia mostra claramente que o seu pai Isaac tinha uma predileção por Esaú, que era o filho primogênito.
E naquela cultura, o primogênito, ele recebia a bênção do legado do seu pai. E o mais novo servia ao mais velho. Isso era uma questão cultural. Jacó se sente desprestigiado, rejeitado. Talvez, isso digo eu. Isaac, ao longo da caminhada, os dois tinham a mesma idade. Talvez em um momento ou outro, ele não soube administrar muito bem a questão de posição com amor. Jacó se sentiu desprestigiado. Aí o que acontece? A mãe de Jacó, ela pega Jacó para ela, porque o pai falha. Então a mãe entra em cena. Mas o amor de uma mãe jamais substituirá o amor do pai. Amor de mãe é amor de mãe, amor de pai é amor de pai. Cada um tem o seu lugar. Mas a mãe de Jacó, de repente, ela começa a fazer um trabalho de pai e de mãe ali. E preste bem atenção na situação. Esaú sai para caçar, para fazer a comida preferida do pai. A mãe ouve. Jacó estava fora desse cenário. A mãe ouve. E ela chama o filho e fala assim: a mãe, filho, seu irmão saiu para caçar. E na volta, o seu pai vai abençoar ele. Faz o seguinte, vai lá, se apresenta no lugar do seu irmão. Eu mesma vou fazer para você o guisado do jeito que seu pai gosta. Que Jacó provavelmente não era habilidoso em cozinha. Ela fez. Eu faço para você. Mãe, mas eu não sou peludo. Vai lá, mata o animal. Ela deu o plano todo na mão de Jacó. Jacó já tinha um buraco. A Bíblia fala que Isaac estava cego. Pais cegos já era uma desgraça dentro de casa. A cegueira de Isaac deixou a sua esposa em uma função de ter que compensar aquilo que Jacó não tinha do pai. Essa mulher, entrando em um território que não era dela, para compensar a falha do seu marido cego, ela também falha. Porque nós só seremos bem-sucedidos na medida que o Senhor deu para cada um de nós. E aí, irmãos, o circo está armado. Jacó entra naquela situação. Ele entra em acordo com a sua mãe. Ele dá uma pernada no seu irmão. Ele engana o seu pai. Ele pega a bênção da primogenitura. Mas depois de pegar a bênção, o que ele tem que fazer, irmãos? Fugir com medo da morte. O que tem de gente fugindo, porque a rejeição lhe levou a uma vida de pecados. E aí a gente peca, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E aí a gente vai tentar arrumar uma maneira, uma gambiarra, para compensar a gambiarra, e uma outra gambiarra para resolver a gambiarra. E a gente vai assim. É aquele negócio em casa do fio que deu problema e você faz uma emenda daqui, e depois uma emenda para resolver a outra emenda, e a outra emenda para resolver a outra emenda. Quantas pessoas entraram em uma vida de pecado porque não se sentiam amadas? Quantas pessoas não entraram no adultério porque não se sentiam amadas? Quantas pessoas não desviaram porque não se sentiram queridas pelo seu pastor? Já trouxeram seus dilemas das suas casas. A rejeição, ela nos coloca em um lugar de muita vulnerabilidade. Satanás sabe disso. E ele vai usar isso para te aprisionar a uma vida de pecado. E uma vez escravo do pecado, acredite, querido, não será fácil para a alma humana voltar para a sua posição de outrora. Por quê, irmãos? Por quê? Porque alguém que sofreu rejeição terá ou abandono ou o desprezo, terá enormes dificuldades de confiar e se entregar novamente a qualquer tipo de relacionamento íntimo. Terá dificuldade. O próprio filho não acreditava que o pai poderia lhe perdoar. Ele já vem com um discurso de ser escravo. Jacó, muitos anos depois, quando ele volta, ele chega diante do irmão dele, já com qual discurso? Observa a mesma coisa. Sou seu escravo. Uma pessoa rejeitada, ela não consegue compreender perdão. Ela não consegue compreender graça. Ela não consegue compreender o amor incircunstancial de Deus.
porque ela foi ferida, porque ela foi abandonada. E ela transfere isso para Deus. Por isso a pessoa prefere ir de abismo em abismo, tentando fazer o seu próprio caminho, porque agora eu não posso mais contar com ele. Porque um dia eu contei com alguém e me decepcionei. Não posso contar com ninguém. E a gente vai de pecado em pecado. Se eu abrir o meu coração e falar para os meus líderes o pecado que eu vivo, eu serei abandonado. Eu nem vou orar para falar com Deus. E se eu já estou no pecado, não me aproximo de Deus, sobra o que, irmãos? O diabo de braços abertos dizendo: vem para o papai que eu cuido de você. E a gente vai vivendo uma vida de mentiras, uma vida de fuga como Jacó, que passou décadas da sua vida fugindo por medo da morte, por causa de um pecado cometido lá atrás. Pecado esse que foi consequência de uma rejeição. Talvez esse seja você, uma vida inteira fugindo, com medo de voltar e ser morto, com medo de voltar e sofrer uma vergonha maior ainda, com medo de voltar, como que é o ditado? Gato que foi escaldado tem medo de água, ele não quer saber se a água é quente ou fria. Um dia ele entrou em uma água fervendo e não foi bom. Então, só ser água, eu não quero saber se é frio ou gelado. Só de ser água eu já estou fugindo. Eu não quero ter nenhum tipo de relacionamento, inclusive com Deus, porque relacionamentos já remetem à ideia de feridas, dor, traição. Talvez tenha sido em casa, na rua, no trabalho, ou quem sabe até na própria igreja. E a gente transfere isso para Deus. Irmãos, o amor de Deus tem o poder de curar qualquer ferida. O amor de Deus, ele não é do tamanho do buraco que a rejeição criou em você. O amor de Deus é maior, ele superabunda. Imagina que tem um buraco aqui, ó. O amor de Deus preenche o buraco e vem encapsulando de graça todo o meu corpo, toda a minha alma. Fala assim para o teu irmão: o amor de Deus não é do tamanho da sua ferida. Ele é muito maior do que a sua ferida. Muito maior do que a sua ferida. Muito maior. O Senhor jamais te rejeitará. Em Salmo 94:14 diz assim: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Se Deus não desampara, então por que Ele deixou o povo ir para o Egito? Por que Ele deixou o povo ir para a Babilônia? Deus não estava abrindo mão do povo. Deus estava corrigindo o seu povo justamente para não perdê-los. Como a minha filha, que eu boto de castigo, você corrige, você disciplina, mas você disciplina. A disciplina não é uma rejeição. A disciplina é amor, é zelo, é cuidado. Deus não rejeita o seu povo. Em Salmo 27:10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Eu quero que você olhe fixamente nos olhos de alguém e diga assim: o Senhor nunca abandonaria você. Não há nada que você possa fazer para ser mais amado ou menos amado por Ele. Ele te ama, e quando Ele decidiu te amar, Ele já sabia as suas limitações, Ele já sabia as suas falhas. Deus não é como as pessoas que ferem, que ficam ali buscando méritos para te amar. O amor de Deus é a escolha dEle. A Bíblia fala que Deus provou o amor dele por nós, pelo fato de ter entregue seu Filho Jesus para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos amou por quem nós éramos, Ele nos amou por quem Ele era, acreditando no poder transformador do seu amor em nós. Se a falta do amor das pessoas fizeram você questionar a sua identidade, o amor de Deus afirmará quem você é, afirmará a sua posição, reconstruirá as ruínas. O fato de parecer que Deus não está agindo, que Ele não está vendo a sua vida, que Ele não vê as suas dores, o fato de não parecer que Deus está agindo, não significa que Ele não esteja, irmãos. Não significa que Ele não esteja. 2 Coríntios 12:9. Paulo estava passando por uma situação que talvez você e eu nos sentiríamos rejeitados por Deus. O cara estava servindo a Deus, vivendo uma vida em alta performance no Evangelho, mas a Bíblia fala que tinha um torturador que esbofeteava, e ele clamou algumas vezes pedindo que o Senhor o livrasse.
e o Senhor não o livrou. Aonde o Senhor está que não vê a minha dor? Aonde o Senhor está que não vê o meu sofrimento? Aonde o Senhor está que não me livra desse algoz? Olha a resposta de Deus: a minha graça te basta. A minha graça te basta, não é, eu não me importo com você, se vira, não. A minha graça não é um trocado, a minha graça é mais do que você precisa, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, eu te amo tanto que eu estou usando essa circunstância não como um abandono, eu te amo tanto que eu estou usando essa circunstância para te aperfeiçoar. De boa vontade, pois, Paulo dizendo, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Deus está agindo, irmãos. Aonde Deus estava quando você estava sofrendo, chorando, sendo agredido, rejeitado, abandonado, traído? Onde Deus estava? Sofrendo contigo, chorando contigo. E por que Ele me deixou passar por algumas coisas? Nem tudo foi projeto de Deus. Muitas das nossas dores foram consequências das nossas próprias escolhas. Mas até nesses momentos Deus usa para nos aperfeiçoar, porque Ele nos ama. Deus não desperdiça nada, irmãos. Deus não desperdiça nada. Aonde Ele estava, do seu lado, dizendo: filho, levanta, vai dar certo. Vamos de novo, você consegue. A gente precisa confiar que Deus tem o controle de tudo. Lucas 10:16 diz assim: quem vos ouve, quem escuta vocês, escuta a mim. Quem rejeita vocês, rejeita a mim. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Não tem a ver com você, você tem um Deus que continua cuidando de você. Aquilo que os homens fazem com você, eles estão fazendo contra o Deus que entregou a vida por você. Qual é o seu valor? Quanto você vale? As circunstâncias não definem o nosso valor. O que as pessoas fazem conosco não define o nosso valor. Os abandonos não definem o nosso valor. O nosso valor foi definido quando Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário, pagando um alto preço por mim e por você. Deus definiu o meu valor ao entregar o seu Filho por nós. Diga assim para quem está ao seu lado: você tem um alto valor. Você é importante. Você tem um destino, você tem uma identidade, você tem um legado, você tem uma história que não está na mão dos homens, a sua história está na mão de Deus. Eu preciso saber quem eu sou nele. João 15:18. Olha o que Jesus fala. Lembra que eu falei? Como que nós começamos lá? O próprio Jesus sofreu rejeição dos homens. Agora olha o que ele fala em João 15:18. Se o mundo vos aborrece, se o mundo vos despreza, se o mundo vos fere, sabei que antes de fazerem isso com vocês, fizeram comigo também. Mundo é cosmos. O que Jesus falou a respeito disso? O que Ele falou a respeito de toda essa situação? Tenha um bom ânimo. Apesar de tudo isso, eu venci o mundo. Se o mundo vos despreza, se as pessoas, se a mentalidade vingativa, se a mentalidade da reciprocidade, você errou comigo, eu erro contigo, seja lá qual for a circunstância, se essa mentalidade caída que faz as pessoas ferirem, matarem, abandonarem, agredirem, humilharem, se fizeram isso com vocês, calma aí, fizeram comigo também, mas apesar disso eu venci esse sistema, apesar disso eu me mantive íntegro, apesar disso eu fui até o final, apesar disso eu permaneci sabendo quem eu era. Pecados, frutos de rejeição, vêm para nos tirar da nossa posição de direito. Jacó passou a vida inteira querendo ser Esaú, mas Deus tinha feito ele Jacó. Jacó passou a vida inteira querendo ser o primogênito, mas Deus tinha feito ele o caçula. Mas apesar de ser o caçula, isso não o desprestigiava. Deus tinha uma história para Jacó sendo Jacó. Deus não abençoou Jacó por causa da bênção de Esaú. Deus abençoou Jacó porque o amava. Deus abençoou Jacó porque tinha uma medida para ele. Na verdade, roubar a bênção de Esaú só trouxe para ele dor de cabeça. Sair da sua identidade só trouxe para ele problemas. Ele teve que administrar a bênção, fruto do amor de Deus, e todas as consequências de passar uma vida inteira fugindo por causa do seu pecado.
E aonde começou aquele pecado? Na rejeição. Bom seria que dentro do nosso seio familiar nós fôssemos protegidos, que nunca nos sentíssemos rejeitados, que tivéssemos palavras de afirmação o tempo inteiro. Bom seria que não sofrêssemos rejeição na igreja. Bom seríamos que não sofresse rejeição em nenhum nível de relacionamento, seja conjugal, seja amizade. Bom seria. Mas a Bíblia fala que no sistema que jaz no maligno, ele trabalha em favor do pecado, irmãos. Existe uma mentalidade que vai trabalhar para te ferir, sim. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas 36 a 50. Se o mundo te aborrece, calma aí, cara. Fez comigo também. Eu também passei por isso. Lucas 36. Talvez você teve um pai cego que errou, abençoando quem não devia, amando quem não devia e desprezando quem devia. Talvez você teve um sacerdócio que não cuidou de você como deveria. Mas ainda assim Deus estava lá e nunca se esqueceu de você. Observa aqui, ó. Lucas 7, 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Para vocês terem noção, o valor desse perfume era equivalente a mais ou menos 1 ano de trabalho de um judeu. Só para você entender que não era um perfuminho qualquer, o valor desse perfume. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, atrás, aos pés. Essa posição já deixa claro o sentimento. Lembra a postura de Jacó com Esaú? Não sou digno. Lembra a postura do filho pródigo? Não sou digno. A mesma situação. Essa mulher não chegou, não cumprimentou, não sorriu. Ela chega por trás porque ela não era digna. E ela vai para onde? Para os pés, que era onde ela entendia. Era o único lugar que ela acreditava ser digna. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois, enxugou com seus cabelos, beijou os pés de Jesus e os ungiu com aquele perfume. Ao ver isso, o anfitrião, o fariseu, o dono da casa, que o havia convidado, disse para ele mesmo: se esse cara fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo para dizer para você. Fala, mestre. Em outra narrativa, Simão ele esboça que desperdício esse perfume tão caro para lavar os pés de Jesus. Seria mais válido vender e ajudar os pobres, né? Aí Jesus vira para Simão e fala: 2 homens deviam a um credor. 2 homens tinham uma dívida. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Preste bem atenção. Um devia 50, o outro devia 500. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso, o credor perdoa a dívida dos dois. Qual o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, né? Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, ele vira para a mulher estava atrás dele. Jesus dá honra a essa mulher, ele vira-se para ela. Ele vira-se para ela e diz para Simão: está vendo essa mulher?
eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas dessa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Ele não fez por Jesus nem o mínimo que se fazia com qualquer pessoa respeitosa. Nem isso. Ele tratou Jesus, embora tenha convidado Jesus para a sua casa, ele tratou Jesus desonrosamente. Nem o tratamento mínimo que se dava a uma pessoa, ele não deu. Mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus vira para a mulher e diz: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Disse para a mulher: sua fé te salvou, vai em paz. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pior do que o pecado, Deus não tem problema em lidar com o pecado humano. Não tem. Não importa se você foi o rejeitado ou o rejeitador, ou o rejeitado que rejeitou também. Não importa quais circunstâncias te colocaram em um ciclo interminável de pecado. Não importa o tamanho do buraco que criaram em você e quem você se tornou para se defender e se manter vivo apesar disso tudo. Deus não tem problema em lidar com o pecado humano. A grande questão é a indisposição em reconhecer o meu pecado ao ponto de me arrepender. O problema é que a gente passa uma vida inteira fugindo como Jacó, tentando arrumar justificativas. Eu fiz isso porque meu pai não me deu valor. Eu fiz isso porque é minha mãe que me seduziu. Eu fiz isso porque meu pai era cego. Eu fiz isso porque Esaú não era legal comigo. E a gente passa uma vida inteira fugindo das nossas responsabilidades, quando tudo se resolveria ao voltarmos para Ele e assumirmos de cara as nossas consequências. Essa mulher estava disposta a ser humilhada. O filho pródigo estava disposto a ser escravo, desprezado na casa do próprio pai. Ele voltou para as consequências. Ele voltou de peito aberto para lidar com as consequências dos seus atos, fossem elas quais fossem. Jacó voltou ao encontro de Esaú, disposto a morrer pelo seu pecado. Ele mandou uma série de caravanas antes dele para tentar amaciar o coração do irmão, porque quando ele fugiu, Esaú falou para ele: pode fugir, mas quando você voltar eu te mato. Jacó estava disposto a morrer. Ele preferia morrer a passar mais um dia vivendo naquela mentira. O filho pródigo estava disposto a ser desprezado pelo seu pai. Essa mulher, irmãos, na casa de um fariseu, eu realmente não sei, a Bíblia não narra, eu não sei nem como que ela conseguiu chegar até ali. Não deve ter sido uma tarefa fácil chegar até ali, considerando que naquela época não tinha alarmes, não tinham câmeras, não tinham muros fortificados nas casas. Ela deve ter entrado pelos fundos, chegado de mansinho, driblado as pessoas, chegado aos pés de Jesus por trás quietinho: vou ficar aqui. Ela estava disposta a ser expulsa, julgada, humilhada, desprezada. Era um risco real, mas ela estava disposta. O problema, querido, não é quanto pecado você cometeu, mas quanto tempo você ainda vai ficar usando desculpas, ao invés de parar tudo e falar: eu preciso voltar para Ele. Eu preciso voltar para Ele. Eu preciso lidar com os meus atos. Davi estava disposto a perder o seu reino, mas ele voltou para o pai. Eu me lembro que quando meu pai me batia, eu sempre conto isso. Eu me lembro quando eu aprontava alguma coisa e tinha sempre, minha mãe era a vara, meu pai era o cinto, né? A dupla dinâmica, era o cinto e a vara. E eu me lembro que meu pai me batia
E eu agarrava na perna dele e falava, para pai, para pai, para pai. E curioso que depois que eu cresci, eu fiquei pensando, por que eu tinha esse mecanismo? Por que ao invés de fugir, eu ficava e agarrava nas pernas dele? Apesar da dor da correção, eu sabia que ali era o meu lugar. Ali era o meu lugar. Ronquidoli veio do Brasil na década de 90, a primeira vez eu estava lá na comunidade da Zona Sul, e eu me lembro, nunca mais vou esquecer daquela mensagem, e ele estava falando que quando nós pecamos, nós fugimos dele, e aí entramos no ciclo de dores, de abismo que chama abismo, e a gente consegue piorar o que já está, aumentar a nossa própria desgraça, quando na verdade tudo se resolveria ao fugirmos para ele. E ele nos convidou a fazer um pacto de nunca mais fugirmos dele, mas fugirmos para ele. Irmão, eu vou te falar, sem medo de errar, até hoje eu estou de pé no Evangelho, porque todas as vezes que eu pensei em fugir de Deus por causa dos meus erros ao longo do caminho, eu me lembrei daquele pacto que eu fiz com Deus. Se teve um pacto que eu sempre me lembrei e me perseguiu, foi esse. Apesar de tudo, eu sei que ali é o meu lugar de segurança. E se existe alguma chance de eu me reerguer, apesar dos meus pecados, é estando com Ele. E naquele dia, ele fez a seguinte oração: Senhor, se o Senhor quiser me jogar fora, o Senhor me joga, mas eu nunca mais saio daqui. E ele cantou aquela música, não sei se o Felipe conhece, a música fala assim: If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Pode segurar. Take my hands and take my feet, touch my heart and speak to me. If you can use anything, Lord, you can use me. Aí foi um ambiente de glória. A letra da música fala: se o Senhor pode usar qualquer coisa, me usa. Se o Senhor pode usar qualquer coisa, me use. Tome minhas mãos, tome meus pés, toque meu coração, fale comigo. Se tu podes usar qualquer coisa, Senhor, me usa. Eu posso ser uma folha seca, mas eu sou a sua folha seca. Se o Senhor quiser me jogar fora, o Senhor me joga, porque eu não te deixarei. Ai, irmão. Ai, irmão. Se o Senhor quiser me desprezar, o Senhor me despreza, mas eu não te deixarei. É isso que o filho pródigo estava falando. Era isso que essa mulher estava fazendo. O problema é que por causa da rejeição, a gente mascara, a gente foge, a gente gera alternativa. Já que me rejeitaram, eu também rejeito a Deus. É uma maneira de me vingar por aquilo que fizeram comigo. Fizeram comigo, eu tenho que fazer com alguém. Não confiar em mim, agora eu também me torno uma pessoa pouco confiável. E se der bobeira, eu vou te ferir. Porque me feriram, pode ter certeza que eu vou te ferir. Só que isso é um processo subconsciente, irmãos. Na maior parte do tempo. Cara, preste bem atenção. Fé é confiança. Fé é confiança. Fé é confiança. Vem cá, pastor Ricardo. Vem aqui, Plácido, Denis, Patrício. Vem cá, Cleitão. Vem cá, Janilson. Desce, pastor Ricardo. Vem, Davidson. Jonathan. Tá rindo do pastor Ricardo, vou trocar. Vem você, Jonathan. Vem cá, Jonathan. Vem cá, Jonathan. Faz aqui como se fosse um corredor polonês, um de frente para o outro. Sobe aqui, Jonathan. Fica aqui um do lado do outro, tipo um corredor polonês. Quem está aqui comigo, diga: eu estou aqui. Já fiz isso na igreja uma vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que esses 6 homens, no naipe deles, só aqui é a estrutura, ó, é o fundamento, né? Só aqui, ó, aqui já tem um radier, né, Ronaldo? Um radier forte pra caramba, né? Só nessa estrutura. Você acha quantos quilos você pesa? 70 e pouco. Quantos somos 6? 70 dividido por 6 vai dar uma média aí de 10 quilos para cada um. Você acha que esses 6 caras aguentam o Jonathan?
Sim ou não? Aguenta ou não aguenta? Seja sincero. Você fica 100% seguro em se jogar aqui para eles segurarem? Confortável? Mas vamos pensar friamente. Friamente. Você realmente acredita que esses 6 caras aguentariam te segurar? Eu tenho certeza que eles aguentam, mas não me sinto confortável em me jogar. É exatamente o que acontece. Eu tenho certeza que Deus cuida de mim, mas eu não me sinto confortável em me jogar. Eu tenho certeza que Ele me ama, mas eu não sinto confortável em me expor. Eu tenho certeza que Ele me perdoaria, mas eu não sinto confortável em falar para Ele: eu sou gosto de gente. Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou falso, eu sou hipócrita, eu sou adúltero, eu sou fornicador, eu sou um mentiroso, eu sou desonesto, eu sou um rejeitador, eu sou o cara que fere pessoas. Apesar de saber que Ele pode me perdoar, apesar de saber que Ele cuida de mim, apesar de saber que Ele não me rejeitaria, nos sentimos pouco confortáveis de fazer como essa mulher, de expor a nossa vida, independente das consequências. Irmão, não tem um caminho fácil. Semana passada nós falamos da porta estreita. O caminho com Deus é um caminho apertado. Você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que fazer o caminho de volta. Você vai ter que vir até Jesus. Não há maneira de se sentir confortável antes de agirmos. Com certeza, depois que Jesus olhou para essa mulher e falou: filha, teus pecados foram perdoados, a sua fé te salvou, vai em paz. Vocês acham que essa mulher ficou confortável? Ficou? Claro que ficou. Mas até chegar nesse ponto, quantos dilemas essa mulher precisou lidar até encontrar perdão, salvação e paz. Irmãos, em um momento só, em um ato de entrega, essa mulher resolveu todos os problemas da sua vida. Ela recebeu perdão de pecados, salvação para a eternidade e paz para a vida. Filha, teus pecados foram perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. Diga sempre para quem está ao seu lado: o Pai tem para você perdão de pecados, salvação e paz. Mas você vai precisar voltar para Ele, lidar com as consequências, encarar de frente essa situação. Pula aí, Jonathan. Não, mas vem de cá, ó. Irmãos, olha aí, ó. Vocês estão representando Deus, tá? Confia? Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí. Calma aí, calma aí. Jonathan, tá tranquilo aí? Agora dá uma balançadinha, dá uma moral pra ele, dá uma balançadinha. Felipe, aumenta o volume, vai lá. Jonathan, deixa eu te perguntar. Com um ventinho, dava até pra rolar um soninho? Dava, não dá? Agora todo mundo dá uma sopradinha em cima dele, dá uma sopradinha pra refrigerar ele. Tá confortável? Mas e antes? Bota o Jonathan aqui de volta, gente. Eu quero que você fale para a igreja os sentimentos antes de pular e os sentimentos depois que você estava lá. Preocupação, desespero, medo. Medo de cair, quebrar minha cara. Tá tranquilo, confortável, feliz, com certeza. Essa é a vida com Deus, irmãos. Antes de nós nos expormos, nós temos medo de cairmos, medo de não dar certo, a gente se ferir, preocupação, insegurança. Mas eu te garanto que depois que você se lançar, a primeira coisa vai ser o alívio. Deu certo. Quantos já foram perdoados por alguém? Você errou, você sabia que não merecia ser perdoado e você foi. Qual é o sentimento quando a pessoa fala assim para você? Você sabe que você não merece. Aí a pessoa fala assim: eu te perdoo. Qual o primeiro sentimento? Alívio, não é? Alívio. Depois, gratidão.
Depois, quem tem um sentimento de eu não tenho direito de fazer de novo? Quantos tem esse sentimento? Tudo muda depois que eu ajo. Ele não te deixará cair. Obrigado, gente. Salva de palmas para todos eles. Se coloca de pé nessa hora. Se coloca de pé. Diga para alguém assim: cara, ele não vai te deixar cair. Ele não vai jogar na cara o seu pecado. Ele não vai te desprezar. Ele não vai te ferir. Porque ele te ama. Ele vai te segurar em seus braços. Vai restaurar a sua história. Você precisa entender. Fala assim: eu sou fruto do amor de Deus. Não diga isso, querido, com autoridade. Diga: eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que fui tão amado. Diga que fui tão amado ao ponto de ter sido perdoado. Diga isso: eu fui perdoado. Diga: eu tenho pai e ele me ama. Eu sei que para alguns talvez seja difícil falar isso, mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos e dizer: eu tenho pai e ele me ama. Diga isso, diga para você mesmo, querido. Diga para você mesmo, diga: eu tenho pai e ele me ama. Eu tenho pai e ele está disposto a me perdoar. Eu tenho pai e ele está disposto a restaurar a minha história. Eu tenho pai e ele tem um destino para mim. Eu tenho pai e ele tem uma herança para mim. Eu tenho pai e ele restaurará a minha sorte. Eu tenho paz e o seu amor me compensará de toda dor, de toda rejeição, de todo abandono que os homens me fizeram sofrer. Porque ele me ama. 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 Porque ele me ama, eu sei quem sou. Porque ele me ama, eu sei para onde vou. Porque ele me ama, eu sei o que eu tenho nele. Se pelo pecado de pessoas que te feriram, você também entrou em um ciclo de pecados, pelo sacrifício de Cristo, muito maior é a dádiva do que a ofensa. Foi o que nós lemos em Romanos. Muito maior é o dom de Deus do que a ofensa. Muito maior é a dádiva do que a ofensa. Irmãos, não interessa o quanto te feriram, o amor de Deus é muito maior do que isso. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não dá para comparar. Não dá para comparar o que fizeram com você. Não dá para comparar nem o que você mesmo fez com você ao que ele fez para você. Pecou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A quem você obedece, você vira escravo. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Não é no piloto automático, não. Lembra? A questão, Deus não tem problema em lidar com o pecado da humanidade. Ele lidou com o pecado de Abraão, que mentiu ser irmão da sua esposa para ficar vivo. Ele lidou com o pecado de Jacó, que errou com seu pai e com seu irmão. Ele lidou com o pecado de Pedro ao negá-lo. Ele lidou com o pecado dos outros que fugiram. Ele lidou com o pecado da prostituta, do cobrador de impostos, do ladrão. Deus não tem problema em lidar com o nosso pecado. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas o próprio Deus, ele criou um antídoto contra o pecado. Mas o que nos conecta com a graça, que é a favor e merecido, sabe o que, irmãos? O arrependimento. Arrependimento, irmãos. O amor de Deus tem o poder de curar qualquer ferida de rejeição e superabundar a sua vida. O sangue de Jesus tem o poder de nos purificar de todo o pecado cometido ao longo da jornada, seja pelo motivo que for. Mas o arrependimento é a chave que nos conecta com isso. O arrependimento, não existe arrependimento sem atitude, irmãos. Não existe. Se houver arrependimento, haverá atitude. Arrepender-se é voltar para Ele, é encarar de frente as consequências. É estar disposto a ser corrigido, caso seja necessário.
O arrependimento nos conecta com a graça de Deus e nos projeta em uma nova vida em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos andar em novidade de vida. As notícias do pecado são sempre as mesmas, é aquele jornal velho. Mas quando estamos em Cristo, queridos, cada dia é uma novidade de vida. Essa mensagem não é para os de fora. Essa mensagem é para todos nós. A Bíblia fala que se a gente diz que não tem pecado, a gente ofende a Deus. A gente engana a nós mesmos. Todos pecaram e destituídos, desconectados, foram da glória. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento é a disposição de voltar para Ele. Talvez você esteja desviado dentro. Talvez você esteja uma vida inteira como Jacó, fugindo com medo da morte. Mas um dia, querido, Jacó não aguentava mais. Ele teve que voltar. O filho pródigo não aguentava mais. Talvez você seja nesse nível. Tem pessoas preferindo ceifar a vida a voltar com medo de se ferirem mais um pouco. Irmãos, essa noite eu quero te convidar a voltar para casa. A voltar para o Pai. A se lançar diante dEle. A voltar como filho, não como escravo. Ele está disposto a te perdoar, querido. Ah, pastor, você fala porque não foi você que se... Irmãos, isso é a maior fake news do momento. Todos nós temos nossa história. Todos nós temos as nossas dores. Não vai por esse caminho de... é porque você não sabe o que eu passei. Se formos parar aqui para cada um contar suas dores, vai levar o resto do ano e a gente não vai terminar. Todos nós temos uma história de dores. Todos nós. Todos nós temos. Mas a graça foi liberada para todos nós também. Está diante de todos nós a oportunidade de recomeço nessa noite. Se o pecado gera morte, o dom gratuito de Deus traz vida eterna. Eu quero te convidar, eu tenho feito isso domingo após domingo. Eu quero te convidar a vir aqui no altar. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você. A Bíblia fala que se 2 ou mais pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, o Pai concordará no céu. Existe um poder na concordância, irmãos. Todas as pessoas que quiseram mudar de história vieram até Cristo e passaram a andar como discípulos. Talvez você esteja desviado do Evangelho. Talvez você nunca tenha entregue a sua vida para Jesus. Ou talvez você tenha se perdido no caminho. Você é filho, você já fez tanto. Rio das Ostras, em particular, eu falo com tristeza, mas eu já profetizo que essa história vai mudar. Rio das Ostras é um cemitério de ex-ministros. O que tem de gente que vive do que fez e do que foi para Deus no passado, vivendo de passado, que eu fui pregador, que eu fui líder de jovens, que eu fui ministro de louvor, que eu pregava, que eu profetizava, que eu pastoreava, que eu ganhava almas para Jesus, mas hoje não se permitem voltar, porque não acreditam que Deus ainda continua te amando, apesar de tudo que você fez. Sim, Ele te ama. Ele te ama, mas entenda, a sua reintegração depende de você mesmo. Você precisa voltar. Há uma porta aberta para você, estreita sim, verdade, árdua verdade. Tem suas dificuldades? Tem, mas ela está aberta. A porta é estreita, mas está aberta. O caminho é apertado, mas está disponível. Só depende de você, querido. Sair desse lugar de orgulho, de vaidade, abaixar essa cerviz arrogante e dizer assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu quero mudar a minha história. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero viver em novidade de vida. Eu não aguento mais. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero viver em novidade de vida. Eu preciso, Senhor. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Para de viver essa capa. Para de viver fingindo que está tudo bem. Para de fingir que você se sente amado. Mas quando você chega em casa e você tira a capa, a dor está lá, as suas feridas estão lá, você não consegue confiar, não consegue avançar, não consegue ir além. Preso a um passado que funcionou e não funciona mais, e não vai funcionar até que você volte.
Eu quero te convidar, querido, a sair do lugar da pompa e vir para a cruz. A sair do lugar da aparência e vir para a cruz. A sair do lugar do orgulho e vir para a cruz. A sair do lugar do medo e vir para a cruz. Ele vai mudar a sua história. Pai, eu te peço, Pai, nessa noite pela sua igreja. Pai, eu sou pastor dessa casa. Eu estou aqui todos os dias com meus irmãos. Eu sei quantas pessoas deveriam estar aqui, eu tenho ideia. E eu sei que a maioria delas estão lá, Pai, cegas, aprisionadas ao medo. Eu quero tanto, Pai, que hoje seja um novo começo para tanta gente aqui. Eu quero tanto que a gente coloque as nossas máscaras no altar. Eu quero tanto que a gente coloque o nosso medo no altar. Eu quero tanto que a gente coloque o nosso passado no altar e diga: hoje é o dia da mudança da minha sorte. Hoje eu deixo de ser Jacó e me torno Israel. Hoje eu deixo de ser uma pecadora e me torno uma santa. Hoje eu deixo de ser escravo e me torno livre. Hoje é o meu novo começo. Vem pro altar, irmão, vem pra cruz. Vem pro altar, vem pro altar. Se exponha, vem pro altar. Vem para o seu novo começo. A porta estará aberta. O Senhor está de braços abertos te aguardando. Pai, nós te bendizemos por essa noite e te louvamos, Senhor, pelo teu muito amor para conosco. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque assim como aquela mulher um dia, e nessa noite também, o Senhor se virou para nós, Pai. Assim como aquela mulher, Deus, que lançou sobre os seus pés as suas lágrimas, lançou sobre os seus pés, Senhor, o quebrantamento do seu coração, a sua vergonha, Deus. E tudo aquilo que ela precisava, Senhor, se libertar. Oh Deus, assim eu sei que o Senhor está olhando e se virando para todos aqueles, Deus, que estão derramando os seus corações diante da tua presença. Obrigada, Pai, pela ousadia da minha irmã em romper com o orgulho, vergonha, ou tudo aquilo que aprendia, Senhor, no passado, tudo aquilo que aprendia, Deus, no pecado ou naquilo que a limitava para correr, para voar segundo os teus propósitos para ela, Pai. Em nome de Jesus, eu também te peço pela minha irmã que o Senhor trouxe ao altar. Obrigada pela coragem. E eu te peço que nessa noite, Deus, elas sejam lavadas e remidas pelo teu sangue. Não apenas, Deus, de uma forma externa, não apenas de palavras, mas que os seus corações possam ser lavados para o novo tempo que o Senhor tem para a vida delas, Deus. Em nome de Jesus, assim como o Senhor deu sandálias novas, Pai, para aquele filho que voltou para casa. Oh Deus, que o Senhor possa estar restaurando a honra, a dignidade, a autoridade, Senhor. Que o Senhor venha estar revestindo elas de santidade, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor faça tudo novo de novo. Porque o Senhor é o Deus da restauração, da ressurreição. O Senhor é aquele que pode transformar tudo aquilo que não é, Senhor. O Senhor é aquele que pode transformar o caos em um lindo paraíso. O Senhor é aquele que pode transformar maldição em bênção, Deus. E fazer com que tudo colabore juntamente para o bem daqueles que te amam, Pai. E eu sei que as suas filhas te amam, por isso elas estão aqui nessa noite. Se rendendo não diante de homens, mas diante de um Deus todo-poderoso. Que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que elas sonham, pensam ou imaginam, Pai. E assim seja a partir de hoje na vida delas. Dê a elas a coragem a partir de hoje para viver isso, não apenas no momento, não apenas nesse momento, nessa noite, Pai, mas que elas possam ter a coragem de voltar para Ti
tantas vezes forem necessárias, diariamente, Senhor, que elas possam encontrar em Ti, a partir de hoje, o colo do Pai, o lugar de aconchego, o lugar de conselho, o lugar de consolo, Senhor, o lugar de direção. Em nome de Jesus, restaura a filiação nessa noite. Eu clamo pelo Espírito, Deus, Abba, o Espírito que clama, Abba, Pai, que seja ativado na vida delas, Deus. Em nome de Jesus, e que elas possam a partir de hoje ter no Senhor o melhor amigo, não aquele que está com um dedo apontado, Senhor, para reprová-las, para puni-la, para acusá-las, não, mas para aquele Pai que está de braços abertos para recebê-las, para perdoá-las e para ativá-las para o propósito que o Senhor sonhou com elas, Deus, e sonha. Em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós abençoamos as nossas irmãs para um novo tempo, Senhor, um tempo de frutificação, em nome de Jesus, um tempo de multiplicação, um tempo de prosperidade, um tempo de dupla honra, em nome de Jesus, Pai. Profetizamos que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em nome de Jesus, restaura a autoridade, restaura os dons, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque os pés, os joelhos das minhas irmãs firmes em Ti, alicerçada na rocha, na revelação de Cristo Jesus, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou e venceu a morte, venceu ao terceiro dia. Em nome de Jesus, como igreja, nós as abençoamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Deus é por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou.